Rádio Uni. Rádio Uni. Saberes em diálogo. Olá pessoal, eu me chamo Guilherme e junto comigo está a minha amiga Larissa. Sejam bem-vindos à nossa edição especial da Rádio Uni, que homenageia a luta por direitos à comunidade LGBTQIA+. Lembramos a vocês de que as nossas entrevistas, assim como essa gravação, foram feitas à distância, por conta do distanciamento social em virtude do Covid-19. Como primeira entrevista, tivemos uma conversa com o Davi Medeiros, que é assessor de políticas para a diversidade aqui em Bagé. Olá, gente. Hoje eu estou aqui com meu colega Arthur e iremos entrevistar o assessor da pasta de assessoria de políticas públicas para a diversidade, Davi Medeiros. Davi, tu pode nos falar qual a importância deste trabalho da assessoria pública para a população LGBTQIA+, em Bagé? Boa tarde. Oi, Sharon. Oi, Arthur. Obrigado pelo espaço. Agradeço, porque é importante a gente pautar essas questões e também levar informações para as pessoas sobre o tema diversidade, ainda mais dentro do nosso município. Bom, a importância dessa pasta, dessa inclusão, aconteceu agora em maio, dia 27 de maio, se eu não me engano, que andou o prefeito, através de um projeto de lei do Executivo, encaminhou para a Câmara de Vereadores. Foi uma solicitação da nossa atual coordenadora da pasta, Cândida Navarro. Então, foi uma sensibilização da coordenadora atual, a Cândida Navarro, e uma sensibilização da coordenadora com o prefeito, que abraçou, digamos, a causa dentro da administração pública dentro do nosso município. Isso nos dá um espaço dentro da administração pública para que a gente possa avançar em questões de fato, na verdade, avançar efetivamente dentro do nosso município em questões LGBTI, QIA+. Porque até então a gente tinha ações de grupos isolados dentro do município, ações de instituições de ensino, como o IFSU, que tem o núcleo de gênero lá dentro, que debate essas questões, que aborda Unipampa, possivelmente o ERGS, Urcamp, que são as instituições mais conceituadas, digamos assim, no nosso município, e de ensino presencial. Então, mas não tinha ainda um espaço dentro da nossa administração pública, Prefeitura Municipal de Bagé, que abordasse ou que tivesse espaço para abordar as questões LGBT. Então, com a inclusão da diversidade dentro do nosso município, dentro da administração pública, a gente começa a pautar e poder quebrar paradigmas, preconceitos, instrumentalizar também os nossos órgãos públicos, tipo saúde, educação, que atendem às demandas de pessoas LGBTI. Então, tipo, trabalhar questões de formação com esses outros setores, porque essa coordenadoria, atualmente, ela está ligada ao gabinete do prefeito. Então, ela tem, digamos, uma autonomia de gerenciamento, de se articular com as secretarias, seja ela educação, saúde. Então, isso dá uma autonomia muito importante para que a gente possa ser transversal, passar, quebrar as barreiras com as outras pastas para poder pontuar questões ligadas à diversidade que sejam relevantes para a comunidade. Então, a gente deixou a questão do discurso a nível de município e a gente passou a ter um espaço que nos garante o fomento de fato para a política pública. Não apenas ficar no discurso, mas para que possa projetar, escutar e dar também o encaminhamento que aquela demanda ou solicitação
precisa. Tá bem. Davi, tu como coordenador estadual da Aliança Nacional, pode nos informar quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos lá? Olha, a Aliança Nacional LGBTI, ela é a nível nacional. Então, ela participa, por exemplo, de processos de demandas, principalmente a questão da articulação para incluir ou criminalizar a LGBTI-fobia. A Aliança Nacional, na presença do nosso presidente atual, que é o Tony Reis, ele estava lá articulando com o STF, articulações a nível nacional, com deputados. Agora mesmo há pouco saiu um curso de formação pela Aliança Nacional, que era no Rio de Janeiro, o polo, digamos assim, mas que abrangeu o Brasil inteiro. Ao total foram 900 pessoas, mais ou menos, inscritas para fazer esse curso de capacitação. Então, a Aliança é uma entidade que está bem articulada, que dialoga, porque uma coisa importante que a gente tem que ressaltar é que, independente do governo, do presidente que esteja no poder, o prefeito que esteja no poder, independente do partido político que esteja no poder, a gente tem que dialogar com todo mundo. E na Aliança, a Aliança ela é suprapartidária, pluripartidária, ela está acima dos partidos. Então, a principal coisa é a causa. Se tem que dialogar com um partido de direita para concretizar alguma ação num município ou num estado, a Aliança vai lá e dialoga com essa pessoa, com esse responsável, esse gestor público, para que possa se viabilizar questões relacionadas à diversidade LGBT. A nível de estado, inclusive aqui em Bagé, a gente tem um grupo de diversidade sexual e gênero, porém, ainda o grupo não possui um CNPJ. Então, isso, digamos que atrapalha em algumas questões. Porém, a nível de estado, a gente possui a nossa coordenação estadual e a nível de município também, a gente possui a coordenação municipal de representação do município de Bagé para nível nacional e a nível estadual, no qual, a nível de estado, eu faço parte da aliança, eu sou coordenadora adjunta da aliança estadual, na nossa coordenação do estado, e no município eu sou atualmente o primeiro coordenador da Aliança Nacional aqui no município. E a gente, não sei, teve as entregas das cestas básicas para a população LGBTI, não sei se vocês acompanharam, que saiu matéria nos jornais, que ia haver, até no site da prefeitura, que foi inclusive uma parceria do Grupo Diversidade, da coordenação municipal também da Aliança, com articulação com a Aliança Estadual, com a Aliança Nacional, para a gente poder utilizar o CNPJ da Aliança Nacional para poder dar embasamento pela questão do CNPJ. Então, a Aliança ela se envolveu nesse processo também de articulação das cestas básicas que vieram para o município de Bagé, foi também para o município de Porto Alegre e, se eu não me engano, para o município de Santa Maria também. Teve mais outro município que eu não me lembro qual foi. Então, a nível de estado, se teve uma articulação para que essas cestas chegassem aos municípios, porque foram umas cestas disponibilizadas pelo Estado, pela Coordenadoria do Estado de Diversidade Sexual, o Léo Beoni, que é o coordenador, que fez essa articulação para que essas cestas chegassem às pessoas. Então, para poder viabilizar, se usou do CNPJ da Aliança Nacional, que foi articulada com a coordenação do Estado, da Aliança Estadual, inclusive com a Aliança Municipal aqui em Bagé. Inclusive, a nossa nomeação de coordenação municipal, ela saiu às vésperas, inclusive, dessa questão para poder solicitar as cestas para o município. Então, a gente fez as pressas para poder
viabilizar que viessem. A gente solicitou em 8 de abril, se eu não me engano, as cestas básicas, e elas chegaram dia 3 de junho do mês passado. Foi numa quarta-feira, elas chegaram de noite. Então, tipo, foi um processo que foi feito depois com a coordenadoria aqui no município, que ajudou no processo. A gente teve a parceria do grupo, para o grupo fazer o mapeamento, porque, como a gente sabe, a nível nacional, isso não é a nível municipal, isso é a nível nacional, poucos dados se tem de população LGBTI, poucos dados se tem, inclusive o coordenador do estado, ele mencionou por que foi pedido para os movimentos sociais fazerem um mapeamento dessas pessoas. Por quê? Quando foram procurar lá no sistema da assistência social, do CadÚnico, não se encontrou informação específica da população LGBTI. Então, isso impediu que tipo, fosse uma ação direta só do Estado. Então, teve que ter uma articulação com os movimentos sociais, com as prefeituras locais, que também tinham um espaço, abrangiam, abraçavam a causa LGBTI, para poder direcionar essas cestas para essas pessoas. Então, veja que a gente tem muito debate no nosso país sobre questão de política pública, questão LGBT, mas às vezes não se concretizou muita coisa ainda. Então, a gente, digamos que a gente andou, mas não andou. Então, estamos literalmente como uns bebês, gatinhando para andar em algumas coisas. Então, ainda há muito a se concretizar, muito a se andar de fato, e eu não acredito que seja tanto a nível nacional, a âmbito nacional. O âmbito nacional já teve Plano Nacional de Direitos Humanos, já teve Plano Nacional de Direitos Humanos e Educação dentro do Ministério da Educação, já teve o projeto Brasil Sem Homofobia, em 2004, se eu não me engano, então, que previa muitas ações. Teve Plano Nacional de Saúde Integral. O que falta é concretizar e efetivar lá onde atinge as pessoas de fato, que é nos seus municípios. Então, Bagé deu um passo agora, voltando à questão da coordenadoria municipal. A coordenadoria antes ela era só a coordenadoria da mulher e do idoso. Aí, a partir de maio, passou a incluir, de fato, a diversidade na coordenadoria. Então, nessa inclusão, Bagé dá um pontapé importante para, de fato, projetar políticas públicas que vão ao encontro dessas pessoas LGBT no nosso município. Desde quando tu atua e o que te motivou a participar de movimentos LGBTQIA+, como a pasta de assessoria de políticas públicas para a diversidade? Bom, há um bom tempo, lá em 2017, mais ou menos, um pouquinho antes, eu já era envolvida com questões de movimento social a nível de educação. Era do movimento estudantil. Por muito tempo, pela visão que é passada sobre a população LGBT, que agora mudou, está mudando, digamos assim. A visão, inclusive, na mídia, que é uma população promíscua, que é uma população que não valia nada, digamos assim. Era essa imagem que se passava antes à mídia. Por muito tempo eu não gostava dessa visão. E eu também, mesmo sendo LGBT, eu dizia, eu não vou levantar a bandeira LGBT. Eu não levanto a bandeira LGBT. Sabemos que a gente tem problema assim dentro da população LGBT, como se tem em qualquer outra população. Que é a questão da desunião, que é a questão de picuinha, que é a questão de não ter companheirismo. Já é uma parcela que a outra parcela exclui, e dentro da própria pequena parcela também acabam se excluindo. Então isso é muito preocupante, e isso por muito tempo acho que meio que me afastou da vontade de querer ou de sentir que deveria lutar pelas questões LGBT. Porém, passa-se o tempo, eu estava num partido político, me afastei desse partido, fiquei um tempão afastado, e aí eu acabei depois voltando. Só que nesse período que eu me afastei, eu me inseri em grupos LGBT dentro do Facebook, a nível nacional.
E um grupo específico me chamou a atenção, que era um grupo de pessoas transgêneras. E aí eu comecei a acompanhar aquele grupo. E aí eu comecei a analisar uma coisa. Gente, nesse grupo aqui as pessoas estão fazendo hormonização por conta própria. Pô, tá. Fiquei assim, mas isso aqui no grupo tinha acho que 25 mil pessoas, mais ou menos. Eu fiquei assim, bah, mas esse grupo aqui tem muita gente. Isso aqui é uma questão até de saúde pública, porque como que as pessoas vão estar se hormonizando por conta própria? Como que o município, o estado, não vai estar fornecendo um médico para essas pessoas terem um acompanhamento decente para poder fazer sua hormonoterapia, seu acompanhamento médico? E aí eu retorno novamente ao partido político, a atuação no caso, e aí eu começo a me interessar pelas questões LGBT, depois desse desligamento que eu tive e dessa volta que eu também tive. Aí em 2016 teve as nossas eleições municipais, em 2017, se não me engano, 2018, teve a questão do assassinato da Marielle, e aí eu estava analisando lá a manifestação. Eu via movimento disso, movimento daquilo, movimento não sei o que, movimento não sei o que lá. E um movimento que eu senti falta foi o movimento LGBTI. Assim, poxa, não tem ninguém aqui do movimento LGBT, uma organização, alguma coisa do tipo. Então, me reuni com algumas pessoas, conversei, troquei ideia, sugeri a gente criar um grupo. Na verdade, eu não queria criar um grupo local, ia criar digamos, uma coordenação de representação de outra entidade a nível nacional, a UNA, especificamente, porque eu tinha uma conhecida que fazia parte também. Só que aí, um conhecido do meio político, ele pegou e disse assim, acho melhor tu criar um local, porque aí tu não segue regras, não sei o quê, vocês que vão criar as regras daqui, conforme aqui, não sei o que lá. Por questões políticas, digamos assim, eu até topei a ideia de criar um local. Então, desde 2018, a gente criou o grupo Diversidade Sexual e Gênero. Atualmente, quem compõe o grupo na sua coordenação e quem participa das reuniões desde o ano passado é o Murilo Delgado e o Pedro Rodrigues. Sim, o grupo é fechadinho, digamos assim, mas o grupo não é para ser fechado. Porém, uma coisa que a gente sente ausência, digamos assim, é pessoas que queiram militar, não militar, mas pessoas que tenham tempo, disposição, articular as coisas de verdade. Porque militar, qualquer um pode militar. Tipo, dia do orgulho LGBT, todo mundo vai lá e botava. Ou esse ano até achei muito pouco as pessoas que colocaram. Botava um filtro no Facebook, orgulho, não sei o quê. Ok, orgulho. Ótimo. Importante a gente ter orgulho de quem a gente é. Mas também a gente precisa nos reunir mais para poder lutar pelas coisas, articular para que as coisas que a gente sente que deveria ter, que tem direito, mas que os direitos não estão sendo assegurados, possam vir a se concretizar. E tem umas frasezinhas que as pessoas usam muito de bordão. Você não precisa ser negro para lutar contra o racismo, você não precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. Tem uma coisa também, você não precisa ser trans para lutar pelas questões trans. Então, tipo, a nível de município, região, principalmente aqui região da campanha, a gente tem uma ausência num certo período de movimento social. Não se tem um movimento social forte, como se tem movimento social em Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre, que aí eu vou subindo um pouquinho mais para cima, Rio Grande. Aqui, ó, no lado de cá do mapa, digamos assim, de Bagé para Alegrete, Uruguaiana, não se tem movimento forte. Então, é uma ausência, é um interiorzão mesmo, aquela questão da ausência que a gente tem. E isso atrasa muito as questões de andarem dentro na nossa região. Então, o que é que tem que ter é a união das pessoas para que se articulem. O grupo tá aí, querem participar, mas de verdade, não só para encher linguiça, porque isso a gente não tem mais tempo para encher linguiça, a gente não tem mais tempo para discurso, a gente tem que agir de fato. Então, desde o ano passado, por exemplo, a gente começou a articular com a saúde, inclusive com a coordenadoria
da mulher, que antes a coordenadora ela era da mulher e dos direitos humanos, a Cândida Navarro, que também foi muito receptiva com a causa. Então a gente passou a articular com a coordenadoria da mulher e dos direitos humanos, da Secretaria Municipal de Saúde e a coordenadoria do Estado de Saúde também. Principalmente voltado para as questões trans, voltado para essa questão, porque, querendo ou não, eu acho que é o direito menos assegurado no momento que a gente tem a saúde da população ter. Então, o restante já andou um pouco mais. Então, mesmo tendo tido um avanço lá no plano nacional, a nível de municípios, não apenas Bagé, mas a nível de municípios, não se andou muito na questão saúde LGBT. Então, é uma questão que, até enquanto trabalhando na assessoria municipal, dentro da coordenadoria, voltado para essas questões LGBT, eu, enquanto assessor, e a coordenadora, enquanto coordenadora, a gente pontua e tenta articular essas questões de saúde, principalmente. Até porque a gente está num período de pandemia e isso atrapalhou muito os nossos planejamentos, os nossos projetos para alavancar, digamos assim, as questões. Tá bem. Então a gente vai se encaminhar para a última questão, que é, Davi, como a gente sabe, tu é estudante do curso de Pedagogia na Urcamp, daqui de Bagé. E a gente quer saber a escolha desse curso, se a escolha desse curso, aliás, tem a ver com a sua atuação nos movimentos LGBTQIA+. E qual o papel da educação nessa luta? Sendo bem sincera, no início, zero afinidade pedagogia com questão LGBT. Zero. Posteriormente, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, né? Vocês mesmos estão fazendo faculdade, vocês sabem como é que é. A gente vai fazendo faculdade, parece que o cérebro da gente vai se abrindo, né? A gente vai adquirindo mais conhecimento. Então, com o passar do tempo, eu tenho um interesse muito grande que é em gestão escolar, principalmente. Só que aí, com o passarzinho mais do tempo, como eu comecei a me envolver com a questão LGBT, eu comecei a analisar a questão da educação LGBT. Nos próprios planos, até no plano do Brasil sem homofobia, no plano de direitos humanos, e plano de educação e direitos humanos, eles falam sobre as questões LGBT. Mas vamos analisar o tempo que foi criado e analisar na escola atualmente, a gente não vê um efetivo combate, digamos, não a questão específica da homofobia, mas a questão geral de preconceito. A gente não vê a gente teve em 2015, se eu não me engano, a lei anti-bullying, que criava o sistema anti-bullying. E esse sistema até hoje não está implementado de fato nas nossas escolas. Então, são leis que são criadas, mas que não chegam de fato na nossa educação. Então, a educação é importantíssima. Só que, para isso, muitos dos nossos professores deveriam deixar seus preconceitos lá fora da escola e focar nas pessoas que estão ali dentro. Porém, a gente sabe que a sociedade não é uma sociedade justa, digamos assim, é uma sociedade que tem sim preconceito. Então, o que vai refletir dentro da escola é o que reflete na nossa sociedade. Então, a educação é um processo muito importante. A formação dos profissionais de educação, profissionais da saúde, todas as áreas, mas principalmente educação e saúde, e educação também, mais ainda, que saúde em termos, até o Brasil conseguiu avançar um pouco na questão LGBT, mas a educação está parada, estagnada, não consegue. Tanto que a gente teve o Plano Nacional agora há pouco entre aspas, foi em 2015, nacional foi vetado questões de gênero dentro do plano, plano municipal da nossa educação também foi vetado as questões. Então, tipo, não podemos nos omitir sobre essas questões. A gente tem que relembrar que a nossa educação não avança. A Base Nacional Curricular Comum, que teve,
faz pouco, foi em 2018, se eu não me engano, 19, que foi efetivada as questões da base curricular, também foi retirada as questões de gênero. Então, como que a educação vai avançar nessa questão se os documentos normativos dela não aborda, não pontua, deixa o professor isento? Ou se tu quiser, tu aborda, se tu não quiser, tu não aborda. Mas, se a gente puder usar uma lei que nos assegure o direito de abordar, é a lei do sistema anti-bullying, que aí tu não pode ter discriminação, não pode ter ataque psicológico, ataque verbal, físico. Então, aí está uma ferramenta que o professor pode pegar, por exemplo, e utilizar para combater preconceito contra as pessoas negras, preconceito contra as pessoas LGBTI, preconceito contra pessoas deficientes, seja qual preconceito for, tem uma lei que te garante o direito. Então, tipo, não precisa ficar com medo, digamos assim, porque às vezes as pessoas não abordam também até por meio, por receio, por serem rechaçadas, porque querendo ou não, lamentavelmente, os grupos evangélicos estão fortes e às vezes, em vez de pregar o amor, você prega o ódio. Então, é lamentável. Uma coisa, não se bota nenhum Deus acima de tudo. Você bota respeito acima de tudo. Se a sociedade trabalhasse com respeito acima de tudo, a gente estaria com uma sociedade muito boa, uma sociedade mais justa. Enquanto não haver essa questão de equilibração das coisas, então, tipo, até mesmo meu TCC, eu tenho voltado ele agora para a questão LGBTI. E uma coisa que, quando eu mudei meu tema de gestão para a questão LGBT, direitos humanos, foi porque eu analisei uma coisa. Se nós, LGBTIs, não pontuarmos, abordar, levar nossas questões adiante, quem vai fazer? Se os negros não pontuarem as questões deles, quem vai fazer? Se as mulheres não fizerem as coisas delas, quem vai fazer? Então, nós LGBT temos que ser organizados e fazer. As mulheres a mesma coisa, os negros também, como já fazem. Então, o que falta na nossa região é as pessoas se organizarem e saberem que, se colocarem a voz delas, elas têm voz, pronto. São pessoas e a gente precisa ser respeitado como qualquer uma outra pessoa. Temos direitos. Uma coisa que eu digo, essa frase de todo mundo é igual? Não. Somos todos diferentes, porém com direitos iguais. A gente não é igual a ninguém. Eu não sou igual ao Arthur, que está falando comigo, e nem igual a Sherry. A Sherry não é igual a nem o Arthur, nem o Arthur é igual a Sherry. Então, ninguém é igual a ninguém. Dizer que todos nós somos iguais, não. Somos todos diferentes, com direitos iguais. Respeito acima de tudo, e deu. Não é outra coisa acima de tudo, é respeito. E pronto. E pessoas LGBTI, sim, vocês têm direito. Bagé avança nesse momento, mesmo sendo um momento de crise, avançou, institucionalizou um espaço para pontuar, articular, promover as coisas direcionadas às pessoas LGBT dentro do Bagé. Então, é uma coisa que está melhorando. Não chegamos no nosso 100%, que a gente gostaria de chegar, nem os 50%, porque recém demos o primeiro passo. A gente poderia já ter dado o passo há muito tempo. Mas agora, em 2020, que a gente deu. Então, antes tarde do que nunca também, né? Então, seguimos firmes, lutando pelas coisas que devemos lutar. Tá bem, Davi. Então, em nome da Rádio Uni, a gente agradece pela sua presença, pela sua participação aqui na rádio. E, nossa, muito obrigado novamente. Eu que agradeço pelo espaço, pela paciência. Acho que eu até me prolonguei demais aqui falando. Porque é um assunto importante e todo espaço que é nos dado a gente tem que aproveitar bem para poder falar. Sim, com certeza. Obrigado. Entrevistamos também a advogada Francine Ávila, coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Subseção Bagé. Olá a todos, eu sou o Gilberto e hoje eu estou com a Francine Ávila, que é doutoranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Universidade Fevale, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e graduada em Direito pela URCAMP. Olá, Fran, como você está? Tudo bem, Gilberto? Olá aos ouvintes da Rádio Unipampa. Tudo bem. Tudo ótimo. Então,
eu queria saber como que é a atuação da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da subseção da OAB em Bagé. Pois então, nós criamos aqui na subseção, desde 2014, a Comissão da Diversidade de Gênero. Como que funciona essa comissão? É uma comissão de advogados. Esses advogados, eles lutam em prol da diversidade, em prol da igualdade, enfim. E nesse trabalho, nós fazemos um trabalho educativo e também um trabalho de proteção. Educativo porque nós fazemos, enfim, levamos a informação, sobretudo em escolas, também em universidades, mas com foco bastante nessa base da educação, para que se possa conversar sobre diversidade com os estudantes. Além disso, a gente faz rodas de conversa, palestras e participação, assim, tentando chegar até a comunidade em geral. E também a gente tem esse trabalho, assim, de acolhida para eventuais casos de discriminação ou outros problemas que o público LGBTQI mais enfrente, como, por exemplo, dificuldade em juntar as certidões negativas exigidas para redesignação ali do gênero e nome no registro civil, algumas coisas burocráticas que eventualmente precisam da ajuda da OAB, e nós temos sim esse braço então com a sociedade para que possamos estar ajudando de alguma forma. A gente acompanha muitas vezes alguns casos e também questões de discriminação institucional, enfim, fazemos esse diálogo administrativo, mas claro que quem está aí para verificar a eventual presença de um crime e tudo mais é a polícia. Então a gente sempre diz para que a vítima ela se encaminhe à delegacia de polícia para que possa ser instaurado aí um inquérito, ser verificado a situação e, independente disso ou concomitante a isso, que procure sim seus direitos através de um advogado. E sendo um órgão do governo que tenha o intuito de combater ao preconceito, qual você acha que seriam os maiores desafios para isso? Bom, a nível de Estado, assim, a nível de políticas públicas, eu entendo que nós precisamos ter um olhar melhor e maior para a questão da diversidade. Eu acho que o Brasil, de uma forma geral, ele tratou muito mal os diversos em toda a sua história, assim. Então, nós precisamos valorizar essa diversidade de todas as pontas, de todas as ordens, e entender que isso faz parte da sociedade. Acho que a gente tem notado, assim, nas políticas públicas, de uma forma geral, uma falta de ponderação para essa especificidade. Veja que, do ponto de vista, inclusive, das questões de políticas públicas contrárias à violência, a gente tem uma falta de verificação dos números exatos dessa violência. Muitas vezes as próprias ocorrências elas são inexatas para dizer qual é o tipo de crime ali praticado ou qual foi a situação ali ocorrida. Muitas vezes alguns crimes que são promovidos em virtude da orientação sexual, a discriminação por orientação sexual, eles ficam muito vagos, tratados apenas como lesões corporais, por exemplo, e isso é importante nós sabermos esse mapa da violência para poder traçar políticas públicas de maior qualidade. Além disso, é importante que efetivamente esses direitos sejam reconhecidos e verificados através dos órgãos públicos. A gente tem um pouco de muita preocupação, como, por exemplo, o Ministério, né, dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família, encara e trata essa diversidade que não parece estar sendo promovida da forma correta, embora em outros momentos também não tenha sido. Então, de uma forma geral, nós precisamos de um olhar do Estado para essa população, promovendo políticas públicas específicas que possam desenvolver um melhor acolhimento dessa população, que, sobretudo, se encontra, em muitas vezes, à margem da sociedade. E digo isso, por exemplo, das oportunidades de trabalho das pessoas trans, por exemplo. Se a gente for notar, e também da própria sobrevivência, uma pessoa trans, uma mulher trans, ela tem uma expectativa de vida
na faixa de 35 anos. E a grande maioria delas precisa ir para um mercado aleatório ou para uma situação de prostituição porque não tem espaço no mercado de trabalho. Então, esse tipo de situação, quando se coloca, é que a gente verifica a necessidade de uma política pública adequada para que todos tenham, de fato, direito às leis as normas que a nossa Constituição Federal emana. E uma coisa sobre a questão das transexuais e a expectativa de vida, uma pergunta que eu sempre faço é quantas e quem conhece mulheres trans idosas? Eu só consigo pensar na Laerte, que é cartunista, mas ela se descobriu trans depois já de mais de 40 anos. Exato. E que tem também, talvez, descobriu trans depois de uma certa idade, em que construiu uma carreira e de bastante monta. Então, é muito triste, né, a realidade brasileira, sobretudo para as pessoas trans, para as mulheres trans. Aliás, para as mulheres, né, Gilberto? E aí a mulher trans ainda tem outra demarcação de discriminação, digamos assim. Então, é importante se pensar nisso. E outra coisa que eu acho importante se pensar é que nós ainda hoje temos que utilizar muito mais os dados, por exemplo, do Grupo Gay da Bahia para a questão de violência, do que os dados oficiais. Quando a gente não tem dados para se trabalhar esses aspectos, a gente acaba fazendo tiro no escuro ou pensando que determinada situação vai dar certo, enquanto quando a gente não tem um planejamento das políticas públicas, elas podem ser totalmente ineficazes. Sim, e como você acha que a pandemia do Covid-19 tem afetado as questões de gênero e sexualidade e também, especialmente, como isso afeta o trabalho de vocês? Vou começar te respondendo a questão do quanto isso afeta o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele é voltado para a advocacia, sim, porque a gente tem toda essa questão do preconceito do próprio advogado. E aí, se esse advogado não está preparado a receber no seu escritório e aconselhar no seu escritório uma situação de diversidade ou, eventualmente, para diversas ordens, né? Porque nós temos aí, enfim, colegas que trabalham com direito de família vão encontrar situações de separação de casais homoafetivos. O pessoal que trabalha com direito criminal pode encontrar essas situações de violência. E assim, inimagináveis situações, inclusive de dano moral, de determinadas, de infinitas possibilidades. Só que se esse advogado não estiver preparado e ele não tiver uma postura receptiva, ele também não só vai discriminar novamente essa pessoa, como também não vai ser um profissional que possa estar ajudando no ponto de vista social. A gente tem esse trabalho, embora esses próprios advogados, muitas vezes, não têm a receptividade que a comunidade tem. A comunidade bagéense, embora a gente saiba de todo um perfil conservador, um perfil machista, um perfil preconceituoso que é tido a nossa comunidade, ela nos recebeu muito bem. E eu vou te dizer que o nosso trabalho social, nosso trabalho com a comunidade é o que mais tem funcionado e tem se mostrado, assim, aquilo que de fato nos move. E nesse momento de pandemia, nós estamos com a casa do advogado funcionando assim de forma alternada, com muito cuidado. Os processos na justiça estão andando somente aqueles que são eletrônicos, então todo esse acesso está dificultado. Embora, assim, que a gente sempre diz que a ocorrência policial, as delegacias, elas estão funcionando, né? E é importante que toda e qualquer vítima denuncie a sua agressão, a sua discriminação, porque a homotransfobia é crime, o STF assim entendeu. Mas claro que a nossa atuação esse ano está muito diminuída em virtude da pandemia, e inclusive esse mês que a gente sempre tenta marcar com palestras, enfim, eventos, acabamos não podendo fazer essas oportunidades de troca. Mas, enfim, estamos recebendo por telefone e em alguma possibilidade de outro meio eventuais questões. Sobre como a população em si está enfrentando essa pandemia, eu acredito que esteja, de toda forma, sendo difícil para todos e todas.
e a gente tem muita preocupação com a questão da vulnerabilidade social, porque fora todos esses marcadores de discriminação, a questão da desigualdade social nos coloca à margem, além de todos esses atos discriminatórios por orientação e gênero, para uma população que tem um trabalho informal muito grande e que nesse momento está passando por um desamparo financeiro, dentre outras situações. Sim. Você tinha falado sobre a questão do preconceito do próprio advogado, e Bagé é a primeira cidade do Brasil a ter um casal com pessoas do mesmo sexo, a ter essa adoção reconhecida pela justiça. Mas isso é muito pouco divulgado. O caso é conhecido no meio jurídico daqui? O caso é conhecido, acho que para aqueles que querem conhecer sobre o tema. Nós temos um judiciário de vanguarda aqui em Bagé. E outros casos envolvendo não só a adoção, como a possibilidade, à época, de modificação do nome sem a cirurgia de redesignação sexual, foram decisões ímpares que aconteceram aqui da nossa comarca de Bagé. Inclusive, cito aqui nessa fala a atuação da doutora Kellen Popper e da Luciana Paiva, que foram importantes, e também da Defensoria Pública do Estado, que promoveu essa primeira ação da adoção. O judiciário tem se mostrado de vanguarda, não só aqui em Bagé, mas principalmente aqui, mas em outros momentos, se a gente for analisar como nós conseguimos alguns reconhecimentos importantes de direito, como o casamento civil igualitário, a própria reconhecimento do crime da homotransfobia, a possibilidade de modificação de nome e gênero sem a redesignação sexual, inclusive realizada de forma administrativa junto ao registro civil de pessoas naturais, tudo isso e agora o mais recente, que foi a possibilidade de homens homossexuais doarem sangue, que isso, enfim, não estava previsto, a não ser que ele não tivesse relação sexual nos últimos 12 meses, o que a gente sabe que para uma pessoa adulta não é o costumeiro. Todos esses julgados, essas normas, elas emanam de julgamentos do STF, que foram propostos pela advocacia e reconhecidos pelo judiciário. Ou seja, o setor jurídico, digamos assim, ele trabalha muito no reconhecimento desses direitos, e a gente tem aí um legislativo, né, que é quem deveria, por onde deveriam emanar as leis, totalmente, enfim, não, inerte, embora tenham projetos de leis importantes, mas que não são nunca avaliados, não são nunca votados por uma falta de interesse. Então, embora, né, nós tenhamos todo um reconhecimento jurídico dessa diversidade e um olhar muito progressista de todos os direitos, nós encontramos um olhar bem diferente lá no Legislativo e até no Executivo, quando a gente fala sobre essa ausência de políticas públicas específicas. E, para finalizar, eu agradeço muito a sua entrevista e eu gostaria de saber como que as pessoas que estão, nesse exato momento, sendo vítima ou conhece alguém que é ou foi vítima de LGBTfobia, como eles poderiam procurar a Comissão de Diversidade Sexual e Gênero para buscar ajuda? Certo. Primeiramente, eu que te agradeço pelo espaço, a parabenizar a Unipampa, que é extremamente na vanguarda também e fez com que todo esse pensamento da nossa comunidade bagiense, da sociedade, evoluísse. Então, eu tenho uma admiração absurda por esta universidade e por aqueles que fazem parte disso, e te parabenizo por isso. Agradeço pelo convite, um abraço aí a todos os ouvintes, e dizer que a Comissão da Diversidade está à disposição, que nós somos advogados que atuamos na comissão, né, nesse formato, de forma pro bono, de forma apartidária, de forma a não conectar com qualquer anseio particular. Nós estamos ali para ajudar naquilo que a gente acredita. Então, essa comissão, ela se reúne, né, mas basta que se procure a sede da OAB, se pode ligar pelo 3242-9200,
que vão encaminhar o pedido de auxílio e nós vamos estar atendendo essas pessoas, qualquer pessoa, tá? E esse atendimento, ele não é um atendimento jurídico, ele é um atendimento de acolhimento e que dê orientação para que nós possamos dizer, olha, você tem que fazer aqui uma ocorrência, você tem que procurar os seus direitos através de um advogado, mas nós também fazemos um trabalho de mediação, muitas vezes com instituições, enfim, com casos que possam estar acontecendo, até verticalizados dentro de algum determinado lugar e atingindo outras pessoas, não só a vítima que nos procura. Então, nós estamos totalmente à disposição para qualquer situação. E sim, não se cale, independente de qualquer coisa, você tem direito a denunciar aquilo que está acontecendo através das delegacias que estão atendendo e que podem fazer todo um encaminhamento criminal daquilo que está se sofrendo. Então, muito obrigado. Lembrando a todos que LGBTfobia é crime, procure seus direitos. Muito obrigado, Francine. Muito obrigada a ti, Gilberto. Obrigada a todos. Tchau. Fiquem agora com a leitura que o bolsista Gilmar Bolsan fez da música Flutua. Olá pessoal, eu sou o Gilmar e na leitura desta edição eu trago uma música do Johnny Hooker com a Lineker, que se chama Flutua. O que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais, quando ouvirem rumores do nosso amor? Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares, sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada há de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. E flutua, flutua, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro, são, e teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, para que a gente possa florescer. E baby, amar, amar, sem temer. Eles não vão vencer. Baby, nada há de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar. Como amar. Além disso, tivemos uma entrevista com a Pandora Scarlett, contando um pouquinho sobre a sua experiência como drag queen. Olá, eu sou a Carolina Oliveira e hoje eu vou conversar com a Pandora Scarlett, a petiana do grupo PET Pedagogia na Unipampa, Campus Jaguarão. Tudo bem, Pandora? Como você tá? Eu gostaria de saber, primeiramente, o que é a arte drag? É importante a gente começar com essa pergunta porque muitas vezes as pessoas se confundem sobre esse assunto. Oi, Carol. Eu estou bem, obrigado por perguntar. Apesar desses momentos de coronavírus, né, de Covid, não me permitindo dar as minhas lindas festas, mas estamos aqui, né, isoladas do mundo, porém bem. A arte drag, né, nós temos que lembrar e contextualizar do início. Antes de ser drag, se chamavam transformistas, né, que então muitas vezes eram homens que se transvestiam de mulheres, ou então mulheres que se transvestiam de homens. Atualmente, esse processo de entrar em drag ou na personagem, nossa, leva horas, até de maquiagem, escolha de roupa, o salto que vai usar. Então, a drag queen, ela tem um certo estilo. Então, a arte drag vai muito da pessoa. Quando a gente pensa na drag queen, não é só o cabelo, a maquiagem, os trajes, são a luta e resistência. Porque, como o nome mesmo diz, né? Drag queen são personagens criadas por nós, porque eu sou uma linda e maravilhosa drag petiana, que são performáticos, que então se transvestem e, de certa forma, gerando uma aproximação com a comédia, ou apenas com performances, ou então com a música,
Então, a arte drag acaba sendo um leque de uma transformação ou até mesmo de um alter ego. Realmente, nesse tempo de coronavírus, a nossa rainha Pandora precisa ficar presa no seu castelo sem suas festas. Porém, vamos falar de coisas boas. E eu queria saber há quanto tempo você é drag e como nasceu a Pandora? A Unipampa teve um papel nesse quesito? Porque eu soube que teve um concurso de drag na Unipampa Jaguarão. Ai, contar a minha história é a coisa mais linda da vida. Eu era uma borboleta e simplesmente resolvi voar. No ano de 2017, o PPC, de Produção e Política Cultural, realizou na nossa universidade a primeira semana LGBTQIA+. Nesta semana, a sexta-feira, que então seria o último dia de fechamento, eles então elaboraram um concurso drag chamado Salto de Ouro. E nesse dia, eu fui linda e maravilhosa, aquelas drag tímida que recém tinha saído de um baile, assim, ai, não quero. E fui. Quando eu cheguei lá, me fizeram apresentar-se, que não era inesperado para mim. Não estava preparado, nenhuma coreografia, nada para mim fazer uma performance. Então chegaram e me falaram como eu te apresento. O meu lindo e maravilhoso Renato perguntou como eu deveria me apresentar. Eu olhei para ele e falei, Pandora, uma singela Pandora. Na hora de apresentar, ele acrescentou Scarlett, então ficou como Pandora Scarlett. Então, este foi o primeiro ano do Salto de Ouro. Nós já tivemos 3 edições, então 2017, 2018 e 2019. 2017 e 2018 realizado pelo PEST Produção e Política Cultural. E 2019 foi realizado realmente pela comunidade LGBTQIA+, do Campus Jaguarão. Então, a Unipampa, Campus Jaguarão e o PEST PPC que abriram as portas da minha arte drag. Que incrível, Pandora. Muito feliz de saber disso e cada dia mais orgulhosa de fazer parte da Unipampa. Eu gostaria de saber se a internet, no meio dessa pandemia, tem te ajudado a se expressar nessa quarentena. Eu posso dizer que a internet muitas vezes é a minha porta de desabafo. Recentemente, dia 27 de junho, eu estive reunida com mais 4 amigas, 3 são drag queens e uma é trans, para fazer então uma live de celebração do Dia do Orgulho LGBTQIA+. Foi uma live que a gente fez no perfil da Pink Vileto, que é uma drag aqui jaguarense, e possibilitou que a gente conseguisse nos expressar ainda mais. Nós tivemos de tudo ali, conversamos sobre nossas vidas, nossas trajetórias, falamos sobre temas polêmicos, tipo política, amores, essas coisas assim, e fizemos várias performances. Na última vez que eu consegui visualizar, essa live ainda está disponível no Facebook, ela teve em torno de 2.100 visualizações. Fora isso, eu como Pandora ou até mesmo como o menininho que eu carrego, Lucas, a gente utiliza muitas redes sociais nessas formas de desabafo, de abrir mesmo o coração, porque a gente sabe como o mundo é, né? O mundo é preconceituoso. Ninguém nasce preconceituoso, porém a sociedade os torna preconceituosos. Então a gente sabe que nessa imensidão, né, da vida, tem várias pessoas que ainda estão presas em seus armários, que estão sentindo reclusas. Neste momento de pandemia fica ainda pior, porque tem que conviver com familiares homofóbicos, com a religião em si, porque muitas religiões pregam incessantemente o ódio à comunidade LGBT que ia mais. Então, no momento que eu faço uma postagem ou até mesmo um desabafo, eu sei que não é só eu. Eu sei que vai ter alguém que vai ler aquela postagem e vai olhar e falar: Nossa,
me identifico com Pandora ou me identifico com Lucas. Então, acredito que a internet é uma porta, que é uma válvula de escape para muitos, que a gente consegue ter uma conexão maior com o mundo. Então, eu digo que sim, Pandora consegue se comunicar perfeitamente pelas redes sociais, o WhatsApp, então, nossa, bombando, mas infelizmente o que muitos precisavam era daquele abraço, daquele conforto. E como a pandemia não permite, fica apenas numa mensagem ou num simples gosto de você, estou pensando em você, energias positivas para você. Porque no que a gente precisa atualmente no mundo é disso, energias positivas. Bom, que bom que tu já comentou sobre todas as dificuldades que alguém pode encontrar no momento que está se descobrindo ou se identificando com quem realmente é, pois a minha última pergunta é exatamente para saber todos os desafios que se enfrenta para ser uma drag queen. Poderia falar um pouco mais sobre? Primeiro, é melhor deixar claro que nós, drag queens, não queremos nunca roubar o lugar de uma mulher. O que nós fazemos é arte, é uma construção e uma forma de nós nos mostrarmos. Em nenhum momento nós queremos roubar o lugar de mulheres no mundo. Acho que isso tem que deixar bem claro. A outra função, toda a transformação drag vai de um processo. Não é simplesmente assim, ai, sou drag, vou me montar. Não, não é assim. Como o mundo drag atualmente tem crescido muito, justamente por também ser uma fonte de renda muito grande, a gente tem diversos tipos de drag. Umas drags conhecidas como RuPaul, quem já assistiu RuPaul's Drag Race sabe do que eu tô falando. Outras como Pablo Vittar, Gloria Groover. Então são drags que ainda estão assim no seu auge, né? Estão no seu destaque. Também temos as drags mais antigas, tipo Silvete Montilla. Então todo o processo drag, todo o processo de se tornar ou se descobrir drag é meio turbulento justamente pelas questões que nós enfrentamos. Ai, você quer assumir o lugar de uma mulher? Você quer ser uma mulher? Não, eu quero me divertir. Eu faço isso pelo meu prazer. E o meu prazer também é ver o prazer dos outros. Então, geralmente a drag sempre é aquela mais estilosa, mais espafatosa, né? Toda brilhante, toda na calçaria. Então, temos muitas barreiras e muitos sofrimentos para além do preconceito. A dificuldade em achar um salto tamanho 43, nossa, isso eu quero deixar bem registrado. Pelo amor de Deus, comecem a vender saltos 43, porque nós drags sofremos muito. Mas a aceitação da família também é um passo muito assim, muito reservado. Se cria um muro, porque a família olha e fala: poxa, já tive que te aceitar gay, agora eu tenho que te aceitar drag. É complicado. Lembrando que também, como drag queen é uma arte, assim como drag king, pra quem não sabe, drag king são as mulheres que se transvestem de homem, tem héteros também que realizam esta arte de drag queen, justamente pela função financeira, de conseguir o dinheiro e fazer as noites, uma animação e festa, N motivos. Então, o se tornar drag é um processo de aceitação primeiramente interna. Eu vou aguentar todas as piadinhas? Eu vou fazer o quê? Vou me isolar? Eu vou chorar? Não. Geralmente quando eu estou de drag, e eu resolvo andar pela cidade, principalmente aqui em Jaguarão, bah, eu saio mexendo com todo mundo, falando com todo mundo, conversando e brincando, porque eu vejo que se eu estou de drag, eu não sou Lucas. Então eu sou Pandora. E quando eu sou Pandora, eu coloco mesmo tudo que eu tenho que falar, eu digo as coisas, eu faço as coisas, eu me divirto. Porque o ser drag é eu me sentir bem comigo mesma daquele jeito.
Não importa as roupas que eu use, não importa o tamanho do meu salto, eu me sentir bem. Então, são N dificuldades. O processo drag, por exemplo, uma maquiagem drag leva de torno de 2 a 3 horas para serem feitas. A escolha da peruca perfeita, o caimento do vestido. Algumas colocam enchimento para ficar mais com o corpo mais bonitinho, o tamanho do salto. Então, são N dificuldades que poderiam ser listadas, mas acho que a principal delas é a busca pelo respeito, justamente porque a maioria que são drags é da comunidade LGBTQIA+. E muitas também sofrem preconceito dentro da própria comunidade, porque ai, você não é a drag padrãozinha, você não é a esbelta, você não chega nem aos pés da Pablo Vittar. Só que cada uma tem seu processo, cada uma tem o seu jeito, cada uma tem seu estilo. Drag é isso, drag é poder ser do jeito que eu quiser. Bom, antes da gente terminar a entrevista, eu preciso registrar a imensa alegria que foi te entrevistar, Pandora. Agradeço muito e muito obrigada. E se você quiser deixar um recado para todo mundo que ainda não se descobriu drag e para as pessoas que estão nos ouvindo, fique à vontade. Muito obrigada e eu agradeço de novo essa entrevista. Eu primeiramente quero agradecer você, Carol. Quero agradecer o Pet Letras Bagé, por ter me proporcionado este momento, essa entrevista. Amei estar nessa entrevista com vocês. Agora, para você que se não sabe se é drag, o que é ainda, seu tempo pode demorar a chegar, tá? Não precisa se amedrontar. É normal esses momentos de questionamentos, de não saber quem é. Essas crises existenciais todo mundo tem. Uma hora você se descobre. E quando você se descobre, aí sim você vê a verdadeira felicidade. Então, além dos meus agradecimentos, eu quero deixar uma frase da Mamãe Ru, ou da RuPaul, como quiserem chamá-la, que é a seguinte: se você não consegue amar a si mesmo, como vai amar outra pessoa? Então é justamente isso. Foque em você. Quando você olhar para ti no espelho e falar: meu Deus, como eu sou lindo. Meu Deus, como eu sou bela. Meu Deus, me falta uma peruca. Isso é amor próprio. Então comece a se amar. Lembre-se que não existe metade laranja, não existe tampa de frigideira. Você não precisa de ninguém que te complete. Você já é um ser completo. Você precisa apenas evoluir e se descobrir. Mais uma vez, muito obrigada. E um beijo muito forte de Madame Pandora. Entrevistamos também a jornalista e criadora do podcast Baguris, Alana Oliveira. Olá, meu nome é Thaisa e hoje estou com a minha colega Larissa para conversar um pouco com a Alana Oliveira, que é formada em jornalismo e cursa especialização em cultura digital e redes sociais na Unicinos. Ela é produtora do podcast independente intitulado Baguris, onde são discutidos junto a convidados diversos temas atuais e importantes como feminismo negro, política, sexualidade e racismo. Lembrando então que essa entrevista está sendo gravada à distância por conta da pandemia do novo coronavírus. Alana, já na introdução do teu podcast, tu falas que encontraremos no programa a outra visão do Rio Grande do Sul. Tu pode nos contar um pouco dessa visão tão importante que trazes em tuas discussões? Oi, Thaisa, tudo bem? Bom, eu tô bem feliz de fazer parte desse projeto com vocês. Como tu mesma já disse, eu sou a Alana Oliveira, tenho 22 anos, sou jornalista e tenho um podcast. Eu acredito que o nome já diga de onde é. Eu tenho certeza que se eu estivesse em outro estado, em outra parte do Brasil, essa expressão não faria tanto sentido. Eu costumo dizer que é como se eu estivesse conversando com um amigo, por isso o Baguris. Então, debates sobre raça sempre foi uma questão muito presente na minha vida. Meus pais são professores, né? Então, debater questões raciais faz parte das conversas de almoço de domingo,
rodinha do churrasco, entende? Isso é óbvio que ajudou a me familiarizar com o tema. Eu sempre também fui muito comunicativa, eu gosto de conversar. Na adolescência, para a fase adulta, aconteceu o que eu chamo de uma transição capilar que se estendeu para outros campos da minha vida. Eu não só parei de alisar o cabelo, eu também parei de ver o mundo de um modo em que eu me esforçava demais para me encaixar e comecei a vê-lo como era dentro da minha família mesmo, onde eu tinha responsabilidades, tinha deveres, mas eu sempre era ouvida, né? Eu não era silenciada. Então, eu tendo mais acesso a teóricos, entendendo um pouco mais do que acontecia na minha volta, outras problemáticas vão acontecendo, como por exemplo, eu terminei o médio e fui para o nível superior. No espaço acadêmico, tudo é muito elitizado. Só que eu não estranhei porque eu já vinha de um ensino médio e escola pública onde eu era a minoria. O que é engraçado. Até nos grupos de amigos eu era sempre a única negra, ensino médio, fundamental. É, como eu mudei de cidade, né? Eu morava em Bagé e fui morar em Candiota. Também tem uma questão ali de mudar de cidade. Candiota é uma cidade predominantemente branca, então tem todas essas questões, né? Então, por que localizar o debate? Por que, eu diria, regionalizar o debate? Que foi uma questão que tu me colocou, né? Ora, porque algumas coisas acontecem só aqui no Sul. A nossa realidade distinta, quando comparada com outras regiões, eu acho que não cabe dizer se o Sul é mais racista do que qualquer outro estado ou menos. Cabe dizer sim que o nosso estado é sim racista, que ainda vivemos à sombra de cidades pacatas, colonialistas, com famílias detentoras de terras e dinheiro de uma forma que eu diria que não mudou nada em relação ao século passado, com heranças eugenistas e higienistas tranquilamente passadas entre os pais e os filhos. Então a gente ainda tem muito a discutir quando a gente pensa em questões raciais no nosso sul varonil. O dia 28 de junho foi o dia do orgulho LGBTQIA+, no Brasil. Lembrando que essa data não é apenas uma data comemorativa, como também é um marco de resistência e luta contra a violência e o preconceito que paira sobre esses corpos. Então eu queria saber de ti, Alana, tu enquanto mulher bissexual, qual conselho tu pode dar aos jovens LGBTQIA+, para resistir a essas opressões? Eu me perguntei de que forma a gente debate essas questões sem ser somente em datas comemorativas, e a resposta veio automaticamente. Eu acredito que naturalizar os debates, diversificar pontos de vistas e propor discussões e posteriormente ações é o que nos levará à frente em questões raciais e de gênero. Sabe que quando eu me entendi como bissexual, não foi uma questão. Eu me apaixonei por uma pessoa do mesmo gênero e aconteceu. Mas eu também acredito que tenha sido tranquilo para mim assumir, para minha família, porque outros vieram antes de mim. A gente brinca que meu irmão caçula apresentou o vale para a família e deixou a porta aberta, né? Brincadeiras à parte, os laços que a gente constrói é o que torna a caminhada menos dolorosa. Um amigo, um irmão, uma mãe, um tio, sobretudo pessoas, o afeto é o caminho. Parece até meio bobo, mas o que faz a gente levantar e reivindicar o nosso tão sonhado lugar ao sol não é a dor, não é a violência, são os afetos, são as pessoas, os laços sanguíneos ou não. A interseccionalidade é a chave para você que está se entendendo enquanto bissexual e, assim como eu, uma mulher negra, cisgênero, ou melhor, que está confortável com o gênero que lhe foi atribuído, que acredita num mundo que se tenha prazer por viver, que acredita que o viver é existir e não resistir. A relação que você constrói consigo mesma e com iguais é que vai salvar demais intempéries. Não somos uma somatória de opressões, tampouco de marcadores sociais. Somos o todo, ignorado por quem enxerga só as partes. Eu acho que é por aí. Quais são os desafios para uma mulher jovem, negra e bissexual no Rio Grande do Sul?
principalmente em uma cidade de interior como Bagé? Olha, os desafios são muitos. Eu acho que o mais difícil é tu entender o que é ser negra, porque eu sempre soube que eu era. Agora, entender que isso te compreende lugares sociais e que existem fronteiras invisíveis para tua própria existência é muito foda. Por exemplo, eu posso ser uma profissional talentosíssima. Às vezes, quem vai ocupar minha vaga, de repente, uma vaga que eu apliquei, é uma pessoa extremamente medíocre, entendeu? Infelizmente, a vida é assim. E conseguir acho que o desafio maior é romper essas barreiras, essas fronteiras que são também psicológicas e conseguir seguir em frente. Porque eu costumo dizer que eu me esforço bastante para ser quem eu sou hoje e eu não tô nem perto do que eu almejo ser. Então, eu acho que esse é o maior desafio. As manifestações relacionadas ao assassinato de George Floyd e do menino Miguel aqui no Brasil evidenciam o descaso que há com a vida de pessoas negras. As pessoas sentiram então a necessidade de sair às ruas para protestar contra o preconceito e a violência existente no nosso país. E ao mesmo tempo se sentiram também limitadas a saírem de casa por conta da pandemia. Por isso, Alana, eu queria saber de ti. De que forma as pessoas podem participar ativamente desse movimento sem sair de casa? Tendo em vista os dados atuais de que a pandemia no Brasil atinge majoritariamente pessoas pobres e negras. Eu acho que o primeiro ponto é que já existem os dados que confirmam que nas cidades norte-americanas que tiveram protestos não são hoje as que apresentam os maiores números de casos. E os protestos por si só já demonstram a urgência desse debate racializado sobre a violência policial e sobre a necropolítica, ao ponto das pessoas que estão no país que hoje é o epicentro do coronavírus, clamando por uma vida digna. Porque esse debate é sobre poder existir. Eu acho que os brancos norte-americanos já mostraram o quanto ser antirracista compreende ação. Não são somente palavras, não é um post, é ação política. É racializar o debate sempre. Brancos têm esse problema quando você fala, aquela mulher ali, geralmente ela é branca. E quando você diz, aquela mulher negra, percebe? Aí quando a gente pontua e chama brancos de brancos, as pessoas dizem, mas somos todos iguais, não é bem assim. A gente carrega sempre a nossa raça, sempre. Os brancos também. E eles só não falam sobre isso. Ou melhor, vocês só não falam sobre isso. Debater em casa, ler pessoas negras, comprar de profissionais negros, fortalecer o comércio local, o produtor, o pequeno produtor, se perguntar se a tia da limpeza recebe seus direitos como você, é sobre ação. Eu acho que é o primeiro ponto, né? Já que a palavra antirracista está reverberando nas redes, acho que o primeiro ponto para quem quer ser aliado é sair da sua bolha e se colocar à disposição para mudar a realidade que a gente vive. Com apenas 22 anos, tu tens uma longa trajetória de vida pela frente. Enquanto comunicadora, quais são os teus principais objetivos? E qual conselho gostaria de deixar para jovens negros que estão ouvindo este programa? Eu acho que meu principal objetivo é que as pessoas se instrumentalizem através da informação. Que elas realmente acreditem que possam mudar o mundo, as pessoas que elas convivem, a sua bolha, e tornar a convivência mais agradável, não violenta. E o conselho é que as barreiras sempre estiveram ali, para que continuássemos sendo invisíveis. Torne as barreiras invisíveis. Não se limite, estude, planeje, seja tudo aquilo que você nasceu para ser. Um abraço virtual a todos, me sigam nas redes sociais, sou Alanicas em todos os lugares, até no e-mail. E quem tiver interesse, ouça um episódio do meu podcast, chamado Baguris. O Ba é B-A-A-H e o Guris é G-U-R-I-X, disponível em todas as plataformas de áudio. Um abraço. Então nós ficamos por aqui. Agradecemos a Alana por ter nos concedido essa entrevista e também por ter abordado um assunto tão importante e que não devemos deixar cair no esquecimento. Então é isso e até mais! A seguir,
Fiquem com a agenda do mês. A Unipampa lança seu primeiro concurso de poemas, com o tema Pandemia, que tem como objetivo valorizar a produção poética, estimular o surgimento de novos autores e fazer o registro histórico dessa época de pandemia. As inscrições vão até 15 de setembro, com premiações de até R$1.000. Os interessados deverão seguir as informações dispostas no edital, que está disponível através do link publicado na página do Facebook da Proeste. A Unipampa promove o concurso fotográfico com o tema Quarentena, que tem o objetivo de estimular o uso da fotografia como forma de reflexão, manifestação cultural e de registro dessa época de isolamento em que vivemos. Serão selecionadas as fotografias autorais que retratem o tema Quarentena. As inscrições vão até 31 de agosto com premiações de até R$1.500. Para os interessados, o link do edital estará disponível na página da Proeste no Facebook. PET Letras Bagé apresenta seu primeiro concurso literário, a fim de promover e estimular a cultura letrada tanto no âmbito universitário quanto no da educação básica. As inscrições vão até o dia 8 de outubro, premiando os primeiros lugares com um kit exclusivo e com a publicação dos textos em nossa revista Informe Letras. Para os interessados, o link do edital estará disponível em nossas publicações nas páginas do Instagram e Facebook. O cursinho preparatório Simplifica, projeto da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, está com as inscrições abertas por tempo indeterminado. O curso tem o intuito de oferecer a jovens e adultos da comunidade bagéense em situação de vulnerabilidade econômica e social o serviço de capacitação e preparo para o ingresso em instituições de ensino e concursos, como o Enem, ESA e IFSUL. As aulas começaram no dia 14 de julho. Por isso, não percam os prazos e se inscrevam no cursinho. Além disso, nós entrevistamos a DJ Nájila Camponogara, que é discente do curso de música da Unipampa e sócia na Blackout, produtora de eventos. Fiquem com a entrevista e em seguida com uma música que ela preparou pra gente. Oi pessoal, hoje vamos entrevistar a DJ Nájila Camponogara, aluna do curso de música da Unipampa Campus Bagé e uma das sócias da Blackout Produtora de Evento. Olá Nájila, tudo bem? Nós da Rádio Uni agradecemos a sua participação aqui conosco nessa edição e para iniciar gostaríamos de saber como está sendo o período de isolamento social para você. Olá, gurizada. Agradeço pelo convite da Rádio Uni para participar dessa edição, falar um pouco sobre a diversidade e a representatividade dentro da música, falar um pouquinho sobre o meu trabalho e como a quarentena está influenciando nele. Bom, eu queria começar falando em como a quarentena está influenciando o mundo da arte em geral. Geralmente quem trabalha com arte, independente do segmento, lida com pessoas, então tem uma vida social bem ativa. Eu acredito que para todo mundo está sendo bem difícil, mas eu em específico no início dei uma surtada. O seu trabalho se desenvolve prioritariamente em festas, onde quanto mais gente melhor. Agora que estamos em quarentena por conta do Covid-19, como está sendo o home office de uma DJ? Foi bem difícil. Eu tinha uma vida bem agitada com faculdade, trabalho. Final de semana sempre tinha evento. E de repente tudo sumiu, sem nem perspectiva de quando vai voltar. Ainda ontem eu vi uma postagem de uma artista que inspirou o início da minha carreira como produtora. Era um desabafo, onde ela anunciava o fim da carreira dela. Isso me deixa muito triste e me fez refletir muitas coisas. A maioria dos artistas tem renda fixa dos shows, e se não tem evento, não tem renda. Então não tem como investir nas suas músicas. E é o que está acontecendo comigo. Infelizmente, eu não recebo e não tô podendo investir na minha carreira. Então a quarentena, de certa forma, tá acabando com os sonhos e planos de muitas pessoas. A única opção que a gente tem para aproveitar o tempo de quarentena é usar o home office para adquirir conhecimento, pensar novos projetos. É o que eu tô tentando fazer. Eu tô terminando uns cursos online, tô aproveitando algumas lives gratuitas nas redes, uns profissionais que eu admiro e espero que logo, logo tudo isso passe. Essa edição da rádio aborda temas relativos à representatividade LGBTQIA+. Você poderia nos contar um pouquinho como é fazer parte dessa comunidade
dentro do meio musical? O mercado musical já é bem competitivo, tipo jogador de futebol, modelo. São profissões que trabalham com entretenimento, então é uma área que tem muita concorrência. E com certeza as dificuldades são bem maiores quando se é mulher e bissexual. Você, como dona de uma casa noturna LGBT, consegue ver a importância de ter um espaço como esse na região da campanha, que abriga um público tão diversificado? A Blackout carrega a bandeira da diversidade. A nossa luta sempre foi pelo respeito entre os diversos clãs e diversas tribos. E eu fico muito feliz de ver hoje em dia que a nossa luta pacífica já mudou a cabeça de muita gente e já agregou muito valor para as pessoas. Não só em Bagé, mas nas cidades que a gente produz fora, tipo Dom Pedrito, Pelotas, Santa Maria e Rio Grande. Já faz muitos anos que você está na cena do entretenimento de Bagé, com as festas e como DJ. Imagino que tenha tido dificuldades para se manter ativa até hoje. Como você lidou e lida com essas dificuldades? Assim como todo mercado profissional tem suas dificuldades, a área do entretenimento também tem. Mas o caminho se torna mais fácil quando a gente entende que a adaptação e busca pelo conhecimento, em geral, tem que ser constante. Por isso que o meu trabalho como DJ e nas produções de eventos eu sempre busco inovar. Até eu me tornar reconhecida no mercado como DJ, eu tive muita resistência. O papel da luta pela diversidade em geral é dar voz para a minoria que geralmente não é ouvida. Lutamos para que isso acabe e que todos tenham um espaço no mercado de trabalho, independente do gênero. Ainda hoje, em 2020, o mercado musical vende a imagem de artistas mulheres de uma forma que eu não concordo, mas já tá bem melhor e a gente segue na luta, né? E para encerrar, você gostaria de deixar uma mensagem aos ouvintes sobre a importância de termos representatividades de gênero, tanto no meio musical quanto fora dele? Muito obrigado mais uma vez. Eu fico muito feliz de participar. Valeu. A seguir, a gente ouve o remix da música Desce Pro Play, do MC Zack, Anitta e Taiga, o lançamento da DJ Nájila Camponogara. Cheguei pra gente brincar, vamos pro play, você vai gostar. Do rei, vou movimentar, quero obedecer, é o faz dançar. Você quer pula, pula, só vai ter uma regra. Se eu pegar não dura, usar que não se pega. Vou te deixar maluca, já tô na mente dela. Se você tá no pique, usar que vai te pegar. Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim. Vem sozinho, sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim. Vem cá, vem cá, sobe 10 para depois joga na minha cara. 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 Gostei, vou ficar, já apimentei, mas deixa queimar. Dancei, quem me vai vingar, e se descer, cê vai aguentar. Você quer pula, pula, Eu quero pega, pega. se eu pegar não dura, Anitta não se pega. eu te deixar maluca, eu tô na mente dela. Se não para, não para, você para já. Entra na brincadeira, vai perder a noite inteira. Ou próxima rodada. Vem, 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 vem. Vem que eu tô preparada. Sobe 10 para depois joga na minha cara. Beat, jumping on the beat. Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep. On me, I'm who you wanna be. Bounce on the beat, I get girls by the fleet. Baby, touch those, not slow, strip, oh. Bring it up, though, drop low, oh, show, booty round, no. I'm a dog, call a pound, dog, pound, oh. I just wanna see you go. Sobe 10 para depois joga na minha cara. E aí, galera? Gostaram? Se sim, acompanhem a Rádio Uni por meio da nossa página no Facebook e também no Instagram do Pet Letras. Até mais!